Parque Natural da Arrábida, Convento de Santa Maria da Arrábida. Foi aqui, neste cenário mágico, que viveu São Pedro de Alcântara e fez poesia Frei Agostinho da Cruz. Temos de os imaginar descalços, de cabelo pontiagudo, hábito do mais pobre pano remendado. Nunca comiam carne, usavam conchas por pratos e dormiam no chão. Entre os séculos XVI e XIX, os capuchos arrábidos abrigaram-se aqui. Foram um movimento autónomo no seio dos franciscanos portugueses. Místicos, despojados, eram protegidos pelos mais ricos e poderosos. Vai querer saber mais? Venha conosco nesta visita guiada. Esta serra onde se cria aquela saudade de alma pura que no duro penedo acha brandura, ardente fogo dentro na água fria. Ouço no passarinho a melodia, vejo vestir o bosque de verdura, variar-se no céu outra pintura que em vários sentimentos me varia. Pasmando de quão mal se gasta a vida de quem da terra quer subir ao céu, pois caminhar, enfim, ninguém duvida, menos da vida estreita que escolheu. Dos seus mais escolhidos, mais seguida, Cristo Jesus, que numa cruz morreu. João Luís Fontes, que poema maravilhoso. É verdade. Um poema de Frei Agostinho da Cruz, grande poeta, que aqui levou vida ermítica, aqui na Arrábida, nos primeiros anos do século XVII, durante 14 anos. É verdade, é verdade. O Frei Agostinho da Cruz é uma figura muito interessante. Primeiro porque, se calhar, as pessoas que já ouviram falar dele conhecem-no através da sua poesia. Uma poesia de um cunho muito espiritual, que, como vimos no poema, acaba por deixar transparecer toda esta beleza do meio onde ele escolhe, no final da vida, levar vida solitária, levar vida ermítica, mas, ao mesmo tempo, Frei Agostinho é sinal do percurso daqueles homens que, vivendo, sendo educados na corte, sentem uma necessidade de uma vida religiosa mais radical e que, por isso, procuram estes movimentos novos, que será também este franciscanismo que nasce aqui na Arrábida. Ele começa num outro sítio e vem aqui, de facto, já depois de mais de 50 anos de vida religiosa, para terminar os seus dias aqui no Ermo na Arrábida. Sabemos que o percurso dele não foi fácil. Frei Agostinho teve muitas vezes a incompreensão ou até a oposição dos seus confrades que moravam aqui neste convento da Arrábida, porque ele não vivia sujeito à comunidade, vivia no ermo, numa zona, no cimo do monte, sozinho ou com mais um ou dois companheiros que aí também queriam levar a sua vida solitária, e só esporadicamente é que descia ao convento para buscar algum pão ou para participar na Eucaristia. De qualquer maneira, sabemos também pelo seu testemunho que ele conheceria os trilhos da montanha porque descia até ao mar
para pescar. Isso é maravilhoso. Pensar que ele descia lá de cima da Serra da Rábida até lá abaixo. Exatamente. Até há um poema de Lentão humorístico que ele diz que qualquer dia até lhe pedem para pagar imposto pelo peixe que ele pesca no mar. E também aproveitava os próprios recursos da serra para fabricar bordões. Mas isso tem a ver até com a dimensão e a importância, como veremos, que o trabalho tem também neste carisma franciscano. O trabalho manual, muito O trabalho importante. manual, exatamente. Há vários títulos, depois veremos. De qualquer forma, Frei Agostinho é um homem muito interessante, porque na sua poesia, mesmo este aspecto bucólico, não é um objetivo em si. Aliás, o poema faz exatamente este percurso, que é da contemplação da natureza, e o ambiente aqui é, como vemos, o mais propício possível. Ele vai fazer o percurso das criaturas para o Criador. A primeira etapa. A segunda etapa... Ou seja, a natureza como criatura de Deus. Exatamente. E a contemplação das criaturas levam-no a perceber que por trás delas está quem lhes dá origem, quem as sustenta. E, portanto, das criaturas, ele ascende para aquele de quem elas falam. Ele vai dizer isso especificamente num poema. Portanto, as árvores falam de Deus. Exatamente. As árvores, os pássaros, o mar, até o agreste da serra, tudo isso lhe fala de Deus. Mas fala de um Deus que não é um Deus genérico, como só uma espécie de força superior. Para Frei Agostinho da Cruz, esse Deus tem um rosto humano, que é o rosto de Cristo. Um Cristo que assume a humanidade até ao fim e que é um Cristo redentor e que é a fonte de salvação para todos os homens. E por isso ele no poema acaba precisamente por se reportar, começando na contemplação das criaturas, por acabar na referência ao próprio Cristo que por nós morreu na cruz. João Luís, não obstante esse percurso espiritual de Frei Agostinho tão bem expresso neste poema, talvez ele não fosse tão radical, por falar em radicalismo, ou em escolha da máxima austeridade na vida ermítica, como foi o fundador deste movimento arrábido dos capuchos, que começou quase um século antes, aqui, precisamente. Exatamente. Frei... Com o Frei Martinho de Santa Maria. Cuja estátua está ali embaixo. Abre precisamente, ou acolhe-nos, quando vamos entrar na igreja, no espaço da clausura do convento. Vamos até lá abaixo para falar do fundador deste movimento exatamente. cartucho arrábido. Esta representação de Frei Martinho é arrepiante. E aquilo, o que é aquilo que ele tem na boca? Parece um piercing. Não, é um cadeado. De facto, a imagem não é muito clara. Esta imagem é, de facto, uma imagem impressionante. Quando olhamos para a frontaria da igreja e nos vamos aproximando, ela, de facto, cativa a nossa atenção. É de imediato para ela que nós olhamos. E depois ela parece que é muito enigmática. De facto, ele tem na mão direita uma vela, portanto, sinal das boas obras e da fé, e na mão esquerda um cilício, sinal da disciplina, da mortificação do corpo. Ao mesmo tempo, tem os olhos vendados e tem um cadeado na boca. No fundo, é o encerrar dos sentidos, da visão e da fala, no sentido de dizer que quem entra aqui morre para o mundo e entra num espaço onde a primazia não é da própria palavra, mas de uma outra palavra que deve ser escutada. E por isso, o frade capucho é aquele que, mais do que qualquer outro, privilegia o silêncio. E por isso também, abaixo do peito, ou na zona do peito, aliás, tem um cadeado, o símbolo do coração e um cadeado, para dizer que também a sua interioridade está fechada para o mundo, porque esse é um espaço onde só entra um outro. Portanto, o caminho do frade é o caminho interior. E é um caminho feito na solidão, mas uma solidão que, no fundo, é habitada. Portanto, é uma solidão onde ele não está só. Mas é importante que ele silencie os sentidos para que possa ouvir um outro que lhe fala. E por isso também depois a postura corporal é a postura do crucificado, dos braços abertos, descalço,
com o hábito dos capuchos, com o barrete pontiagudo, precisamente nesta configuração que, na vida religiosa em geral, dentro do cristianismo, e em particular na senda de Francisco, o frade é aquele que segue os passos de Cristo. E de Cristo crucificado, como já vimos no Frei Agostinho da Cruz. Não é? Por outro lado, ele está em cima, parece de uma serpente, e tem o mundo embaixo. Não só a sua fé e a sua opção religiosa é uma vitória sobre o mundo, como depois este mundo é utilizado para colocar uma inscrição na base. Essa inscrição tem para nós dois elementos importantes. Por um lado, identifica a figura, diz que é o Frei Martinho de Santa Maria, o fundador desta casa e, portanto, deste movimento que dará origem depois a uma província, a um conjunto de conventos, que a cabeça é precisamente o convento da Arrábida. Faz memória da sua família patronal, da Casa dos Duques de Aveiro, mas faz memória também das obras que são feitas de modo a que este convento apareça tal como muito próximo do que está hoje, e essa grande campanha de obras termina em 1622, e depois faz uma remissão para uma passagem bíblica que é retirada do livro do profeta Isaías. E essa passagem só tem o primeiro versículo para dizer que eles são talhados e fundados sobre uma rocha. E tem que se lembrar de onde é que vêm. É muito interessante esta referência, primeiro, de uma fundação firme, de uma fundação que as diversas adversidades não poderão abalar, e ao mesmo tempo, se olharmos à nossa volta, encontramos um convento logo aqui, em que o próprio convento parece nascer da rocha. Exatamente. E que cresce ao longo da escarpa. Portanto, é uma ideia muito bonita e que quase que visualmente tem logo essa correspondência. O João Luís fez referência à data que está aqui inscrita, 1622. Mas é a data em que esta estátua foi feita. Não é a data, evidentemente, em que Frei Martinho veio aqui para a Rábida. Ele já tinha, aliás, falecido nesta... Já tinha falecido quando a estátua foi feita. Já estávamos na terceira geração de patronos da Casa dos Duques de Aveiro. O Frei Martinho vem em 1539. Portanto, quase um século antes desta estátua ter sido feita. Vem convidado precisamente pelo Duque de Aveiro, que se cruza com ele numa peregrinação ao Santuário de Guadalupe, em Espanha. Frei Martinho era espanhol. Frei Martinho era espanhol, exatamente, de ascendência nobre. Tinha ingressado num convento franciscano já de uma reforma capucha em Espanha e tinha este desejo de uma vida ainda mais austera. E em Guadalupe, quando encontra o Duque, partilha essas ansiedades e, segundo o cronista, o Duque ter-lhe oferecido então este pedaço de serra que lhe pertencia e onde já existia uma ermida dedicada a Santa Maria da Arrábida. E, portanto, não é aqui exatamente que ele começa, é um pouco mais acima, na zona que hoje se chama o Convento Velho, e começam precisamente com implantações que associamos mais facilmente, de facto, a essa vivência ermítica, com uma pequena capela, com os refeitórios e com os espaços de celas, assim nos podemos chamar, que aproveitam reentrâncias na rocha e, portanto, são sobretudo abrigos rupestres onde eles... Pequenas cavernas. Exatamente, onde eles vivem, pequenas grutas e reentrâncias na rocha, onde eles se abrigam e vivem. Mas rapidamente também o próprio Duque se percebe, por um lado, da seriedade da proposta de Frei Martinho, mas ao mesmo tempo da dificuldade que será propor para outros uma vivência tão radical e quase desencarnada do mundo. E, portanto, precisa de alguém que, mesmo estando por dentro desta reforma e assumindo-a também como sua, tenha uma capacidade de trazer novamente à terra este movimento. Ou seja, e dar-lhe um ar mais realista. O patrono deste movimento que Frei Martinho vem fundar aqui na Arrábida achou que a proposta de Frei Martinho era tão excessiva que iria excluir outros futuros candidatos a integrar esta comunidade. Exatamente, e que para ela, de facto, ganhar força, ganhar expressão, teria que ser mais moderada a proposta, e mais realista, portanto mais acessível, até porque depois a questão é como é que nós formamos novos candidatos nesta forma de vida. E por isso vai chamar também de Espanha um homem que tinha sido já provincial e tinha redigido inclusive uns estatutos para a província, para uma província espanhola, portanto os estatutos eram de 1540. É um homem que nós conhecemos bem,
que na altura chama-se Frei Pedro de Alcântara, que será depois o futuro São Pedro de Alcântara, e que vem para Portugal a convite do Duque de Aveiro para ajudar a fazer os estatutos para este movimento e, no fundo, criar as bases para que ele possa arrancar de uma forma mais sustentada. É toda uma ideia, João Luís Fontes, que eu acho que merece que conversemos agora um pouco sobre São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, primeiro quartel do século XIII, que figura. Mas eu associo sempre São Francisco de Assis à pregação. Portanto, a outros, não exatamente à vida ermítica. Sim. Como é que ele acaba por estar na origem destes movimentos? Sim, a questão é que Francisco é uma figura um bocadinho... foge a qualquer tentativa de rotularmos ou de o associarmos apenas ou à cidade, ou ao ermo, ou à pregação, ou à contemplação. Porque Francisco é uma figura extremamente original e que vive muito e consegue nele próprio fazer essa síntese bem feita entre a pregação e o trabalho pastoral nas cidades e o anúncio do Evangelho e, ao mesmo tempo, a dimensão mais contemplativa, a procura da solidão, a procura do ermo. E o fascínio pela natureza. E o fascínio pela natureza, sim. Mas para Francisco o ermo é sobretudo um espaço, e a natureza é um espaço, de facto, como Agostinho da Cruz, um espaço de encontro com Deus e de encontro muito claro, em Francisco isso é muito claro, com Cristo e Cristo crucificado. Francisco resolve, de facto, nele esta tensão entre o ermo e a cidade, faz isso muito bem. A dificuldade será em traduzir isso quando é preciso fazer uma regra. E isso para Francisco vai ser uma tensão e uma fonte de conflito interior enorme. Sobretudo quando, depois da primeira regra, que é só aprovada oralmente em 1210, em 1223 ele tem que passar para escrito uma regra e é pressionado, dado o crescimento exponencial que, entretanto, a ordem teve. Francisco nunca quis fundar uma ordem, quis simplesmente ser um penitente. Ele diz, o Senhor chamou-me para fazer penitência ao si do mundo. Nunca quis fundar uma ordem. Ele vai dizer que os irmãos aparecem-lhe como uma graça, uma coisa que ele nunca tinha pedido nem tinha querido, mas é obrigado a resolver isso. O que é que eu faço com tantos irmãos que se sentem atraídos pela minha forma de vida e, sobretudo, numa altura em que a ordem começa a fugir-lhe das mãos, porque ele já não conhece os irmãos todos, a ordem já chegou a outros países, inclusive a Portugal. Como fazer, como traduzir isto numa regra? Essa será o grande conflito, a grande tensão em Francisco. Mas, ao mesmo tempo que ele faz a regra e que é aprovada em 1223, em 1224, Francisco tem um longo período de retiro no Monte Alverne. Entre o 15 de agosto desse ano, a festa da Assunção, e o 29 de setembro, a festa de São Miguel. Segundo André Vaucher, um investigador francês que estudou muito a figura de Francisco, terá sido nessa fase que ele escreve a regra para os ermitérios, ou seja, para os irmãos que quisessem viver no ermo. E que deviam ser comunidades pequenas, não mais de 4 irmãos, e usa até a imagem muito interessante da dicotomia entre a Marta e a Maria. Ou seja, o grupo devia-se dividir, durante um tempo uns desempenhavam a função de Marta, para que os outros dois pudessem viver só da contemplação como Maria, e depois deviam trocar. João Luís, quando fala em reforma, dentro da ordem franciscana, fala de que exatamente? Em Francisco, de facto, há uma questão muito importante, que é a questão da pobreza, e que a ordem vai entender de formas diferentes. Para Francisco ela é muito importante porque ela implica um despojamento do poder, não só dos bens, portanto é uma pobreza assumida individualmente e comunitariamente. A própria cultura letrada é vista com algum cuidado, com desconfiança. E, por exemplo, a única carta que se conhece de Francisco a Santo António, e António tinha tido em Portugal um percurso letrado, primeiro em São Vicente de Fora, depois em Santa Cruz de Coimbra, antes de ingressar na ordem franciscana,
António trazia todo esse background de cultura letrada, que para ele vai ser muito importante para o seu trabalho de pregação. Francisco vai autorizar António a ensinar teologia aos irmãos, mas dizendo: não te esqueças da santa humildade e da pobreza. A carta é muito curta e só lhe diz isto. Porque para que a cultura e o saber não sejam a fonte de distinção e de soberba no interior das comunidades. Ora, este ideal que Francisco consegue realizar em si torna-se muito complicado, por um lado, quando a ordem cresce, e portanto é preciso haver estruturas que alberguem as comunidades em crescimento e que permitam a formação dos novos frades. Por outro lado, também há uma pressão, nomeadamente do papado, no sentido de utilizar a nova ordem no combate às heresias e na pregação urbana. E, portanto, vai haver um movimento no sentido de abandonar gradualmente a pobreza para criar conventos maiores, aproximá-los mais das cidades e começam a entrar os franciscanos nas escolas urbanas e depois nas universidades. E isto vai provocar uma reação no interior da ordem. Há setores que acham que isto é desvirtuar, não ser fiel à pobreza querida por Francisco e que, portanto, como reação, vão voltar ao ermo e vão se afastar o mais possível, muitas vezes até da atividade pastoral. São sempre movimentos cíclicos no interior da ordem franciscana. Vamos perceber exatamente no que é que se traduzia no cotidiano essa austeridade e essa pobreza aqui nos Capuchos Arrábidos. Vamos até junto das celas? Sim, para vermos um pouco isso. Quando pensamos na Serra da Arrábida, pensamos sempre neste contraste de cores que temos hoje, lindíssimo, o verde da mata, o azul do céu e do mar, mas isto no inverno devia ser gelado. Isso era, de facto, um desafio à resistência dos frades, não é? Portanto, descalços, é importante dizer, eles não podiam ter sapatos, calçados de espécie alguma, não é? Portanto, no pino do inverno, mantinham-se descalços. E a própria regra vai desenvolver diversas prescrições no sentido, por um lado, de algum equilíbrio, tendo em conta também as diversas estações do ano, mas sempre salvaguardando esta ideia da penitência e da austeridade. Por exemplo, vai regular uma diferença entre ter uma manta ou duas, consoante está no inverno ou no verão, para dormir, mas mantém sempre as camas em esteiras ou de cortiça no chão, não se pode levantar a cama. Não é cama, não é? Exatamente. Ou seja, é uma base Exatamente, mínima no chão. uma base sobre a qual eles se deitam, pode ter algo para reclinar a cabeça e a regra até diz, os estatutos vão dizer que até podem ter, os que quiserem, um pedaço de madeira ou de pedra, como tinham os frades antigos. Portanto, não proíbe isso. Se quiserem aumentar o grau de penitência, os frades dormem com o hábito vestido e o despojamento, por exemplo, na cela é total, porque além dessa esteira tem apenas uma banqueta onde se podem sentar, um crucifixo, um rosário. Não comem carne? Não comem carne. Portanto, há uma abstinência. Nunca. Nestes conventos, sobretudo nos conventos mais rigorosos, como era a Arrábida e Santa Cruz de Sintra, a abstinência é perpétua. A abstinência é perpétua, portanto, para sempre. Portanto, não entra a carne na dieta dos frades e há períodos longos de abstinência e de jejum. Portanto, um jejum durante toda a quaresma, um jejum na véspera das principais festas, um jejum pelo menos 3 vezes por semana, à segunda, quarta e sexta-feira. Toda a simplicidade e toda a pobreza nos materiais do cotidiano, desde os objetos de cortiça até os objetos de barro, inclusive nas bacias, por exemplo, chega-se ao pormenor das bacias para fazer a barba, que também nunca podem ser de latão, mas ser de barro. Não há púlpito, por exemplo, nos refeitórios, quando se fazia a leitura espiritual durante as refeições, mas apenas uma banqueta, onde quem vai ler se senta, enquanto os outros frades comem. O silêncio, que nestes conventos mais rigorosos da Arrábida e de Sintra, novamente, o silêncio que é perpétuo. Depois a pobreza assumida também na dimensão do trabalho.
O trabalho, não há criados no interior da comunidade, o trabalho é distribuído por todos os frades, cabe ao guardião a fixar uma tabela com a distribuição de tarefas à entrada do refeitório. Não é? Uma pobreza que se traduz também no exterior, além da descalçatez, o hábito que deve ser de um tecido bastante pobre e que cabe ao próprio frade remendar o hábito sempre que ele se estragar, e por isso as representações que encontramos, por exemplo, no corredor da portaria, por exemplo, no hábito do Frei Agostinho da Cruz, por exemplo, nas representações que lá estão com o hábito remendado. E eles não contactavam com as populações locais? Apesar de haver uma insistência no ermo, é verdade que no caso da Arrábida e de Santa Cruz eles estão particularmente mais afastados dos espaços habitados. Não é? De qualquer maneira, há uma abertura destes conventos às populações. Como vimos ao entrar neste espaço conventual, a igreja tem um terreiro em frente por onde as populações podiam aceder e vir à Eucaristia. A própria capela tem confessionários embutidos na parede pelos quais os frades acedem pelo lado de dentro para não quebrar a clausura, mas que lhes permite acompanhar espiritualmente as populações. E há depois também um contacto com as populações, muitas vezes através da mendicância, quando os frades veem na necessidade de complementar o seu trabalho e o trabalho nos espaços contíguos ao convento com a mendicância junto às populações para assegurar o seu sustento. E sabe-se que, em períodos, sobretudo, em que houve surtos de peste e algumas epidemias mais graves... Lepra? Exatamente, que os frades chegaram a acolher e a cuidar de alguns, de vários doentes e a sair dos conventos para ir ajudar as populações. Portanto, e os obituários da província, em algumas biografias de frades, trazem os nomes daqueles que, por causa disso, faleceram porque acabaram por ser também contaminados, exatamente. Este complexo parece uma pequena aldeia intrincada, não é? Quase labiríntica, com tantas edificações. É difícil compreender aqui o que é que era a estrutura original, exatamente. Sim, até porque se sabe que o convento teve, por um lado, diversas campanhas construtivas ao longo de toda a sua história, mesmo enquanto a comunidade conventual aqui residiu, até 1834, com campanhas nos finais do século XVI, início do século XVII, durante o século XVIII, mas depois também teve campanhas construtivas quando passou para a posse dos proprietários depois da nacionalização dos bens. Para os Palmelas, com campanhas de obras no século XIX, com campanhas de obras no século XX e depois também com uma série de adaptações já depois da aquisição do convento pela Fundação Oriente. Agora, a sua arquitetura, no fundo, acaba por se manter fiel nesta perspectiva. Não estamos perante um convento tradicional, como muitos outros conventos da Ordem, que temos um plano arquitetônico organizado em função de um claustro de uma igreja. Portanto, aqui a prioridade... Ou seja, é do claustro que irradia todo o complexo. Exatamente, aqui isso não existe. Aqui isso não existe. Portanto, como não existe num convento similar, que é o de Santa Cruz de Sintra. Portanto, aqui o que temos é, sobretudo, uma primazia dentro do possível, dado aos tempos de solidão e aos tempos de silêncio. E, portanto, o convento vai-se espraiando, aproveitando o relevo da serra. E as várias dependências vão-se criando em função disso, até com pequenos nichos, pequenas capelas junto às celas, que favoreçam os espaços individuais, pessoais, de meditação e de silêncio. Sendo que os que abraçavam o ermitismo de uma forma mais estreita, para usar uma expressão franciscana, ficavam lá em cima, não é? Pela serra. Exatamente, não é? encontramos, por exemplo, o Frei Agostinho da Cruz e outros, na mesma altura, que não estão aqui na comunidade, estão, de facto, na parte mais alta, onde se chamava o Convento Velho, aproveitando precisamente ainda o que restava das celas dos primitivos frades que aqui estiveram, não é? Mas também faziam isso, como aconteceu com o Frei Agostinho da Cruz, com a autorização do provincial. Portanto, de modo a que esse ermitismo seja também uma vida ermítica controlada e acompanhada pelos responsáveis das comunidades. O que me deixa perplexo é pensar como é que estes franciscanos, no fundo, o movimento mais radicalmente austero do franciscanismo português, os capuchos arrábidos,
estavam, na sua austeridade, tão ligados a senhores tão poderosos. Bem, os duques de Aveiro foram logo os primeiros ao cederem este território, não é? Mas depois tiveram depois a proteção temos imensas famílias, nomeadamente dos reis, a certa altura. Dos reis, de infantes da corte e de uma alta nobreza intimamente ligada à corte. Isso tem a ver com duas coisas. Em primeiro lugar, com a necessidade que houve logo no início, quando começa o movimento a despoletar, de salvaguardar a sua autonomia. Em 1560, portanto, estamos a 18 anos depois da criação da primeira custódia, em 1542, já temos 10 fundações. Portanto, e consegue-se que a província seja criada. Por outro lado, esta relação com as famílias patronais, paradoxalmente, é uma forma de garantir a pobreza das casas. Porquê? Porque, como falámos, o franciscanismo advoga não apenas uma pobreza individual, mas também uma pobreza comunitária. Portanto, para ser uma pobreza comunitária quer dizer que os conventos não são posse da comunidade. Para não serem posse da comunidade, tem que ser posse do patrono. E, portanto, os estatutos vão dizer que o guardião da casa tem que fazer 2 inventários de tudo o que existe em cada convento, um que fica para o convento, outro que fica para o patrono, e o patrono tem as chaves do convento. E todos os anos o guardião tem que ir junto do patrono pedir autorização para poderem continuar a habitar este convento. O convento não é da comunidade. E com isso eles estão libertos e podem dizer que são plenamente pobres. Porque mesmo o sítio onde eles moram e onde eles levam vida comunitária não é deles. Então, qual é a vantagem para os proprietários? Para os senhores que os protegem? No fundo, para os proprietários, é estarem associados espiritualmente a estas comunidades. Porque as comunidades depois vão garantir que eles podem ser sepultados na capela-mor dos conventos, vão-lhes garantir os sufrágios por morte a eles e aos seus descendentes, e, no fundo, eles têm garantido toda uma intercessão pela sua família por um grupo que é, espiritualmente, na sua vivência religiosa, um grupo exemplar e prestigiante. João Luís Fontes, ao que sei, hoje há muito poucas vocações, mas as poucas que há, mais depressa abraçam uma vida de clausura do que uma vida comunitária, o que não deixa de me surpreender. A pergunta é, de facto, o que é que atrai as pessoas para uma vida que aparentemente entra em contraste com aquilo que são os valores que hoje achamos como mais importantes na nossa sociedade contemporânea, não é? O que sempre aconteceu no monaquismo cristão e na história da vida consagrada em geral é que o renovar das propostas acontece muito também por reação ao próprio meio, ao próprio contexto histórico em que elas surgem e quando se sente que há necessidade de tornar a vida religiosa um sinal da presença de um absoluto e do valor de um absoluto. Independentemente das motivações das pessoas, e isso a história muitas vezes não pode responder porque escapa àquilo que nós podemos apreender, mas aquilo que me parece é que essas opções só podem ser fruto, de facto, de uma paixão. Agora, nunca é, de facto, uma ruptura com o mundo, porque toda a vida consagrada e a vida religiosa é uma vida, muitas vezes, até pelo mundo, porque se percebe que é o mundo que precisa desse sinal. É o mundo que precisa de um sinal de que há valores perenes e que para as pessoas que se deixam apaixonar, estes valores são de tal maneira importantes que podem transformar a vida. São valores que valem a pena. Siga
siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.